Olá, essa é a apresentação do projeto Entrega 2003. O título do trabalho é Desenvolvimento do aplicativo para auxiliar no descarte eletrônico usando a plataforma MIT App Inventor. Esse é o grupo do Polo de Bragança Paulista, do curso de Bacharelado em Ciências de Dados. Meu nome é Aelcio e vou apresentar o trabalho. Temos um problema de consumismo demasiado. Com isso, aumenta-se o número de resíduos e aumenta também a pressão, pois cada vez mais precisamos de matéria-prima. Entretanto, com a conscientização da sociedade moderna, é sabido que o descarte inadequado de resíduos provoca efeitos negativos sobre o meio ambiente e, consequentemente, ao ser humano. Com isso, em 2019, o SPC Brasil e a CNDL mensurou o índice de consumo sustentável e foi calculado de 73,3%. Então, isso indica que o consumidor brasileiro está transitando para um consumo mais consciente. E dentre as vantagens, das várias vantagens que foi apresentada do consumo consciente, temos a seguinte: a satisfação em contribuir positivamente com o futuro das próximas gerações, a sensação de dever cumprido e de estar fazendo o que é correto, preservação do meio ambiente, economizar e fazer o dinheiro render mais. Então, com isso foi notado que a realidade regional também é igual à pesquisada pelo SPC em 2019. Então, foi notado como hipótese inicial. Com isso, também temos as legislações ambientais, que ela entende que o problema ambiental é um problema que tem que ser tratado. Tanto é que a ONU desenvolveu 17 objetivos a níveis mundiais para ser alcançado até 2030. Dentre eles, o trabalho pretende abarcar 2, que é o número 12, sobre consumo e produção responsável, e ação contra a mudança global, ou seja, conscientizar sobre o consumo para que tenha menos impacto no meio ambiente e no clima global. Para isso, temos que entender um pouquinho sobre economia circular. Então, ela propõe o seguinte, que toda a cadeia de produção e consumo é importante, inclusive após o produto ser utilizado. Ele pode ser introduzido no sistema produtivo e transformar em outros produtos ou insumo para outros produtos. Com isso, temos que entender o seguinte, que a logística, principalmente a logística reversa, é importante para alcançar esses objetivos. E acaba se tornando estrategicamente importante para melhorar a competitividade da empresa. Então é importante utilizar produtos. Aqui temos um pouquinho sobre como funciona a economia circular. Então, todos os pontos que podem ser trabalhados. E para o desenvolvimento do trabalho, foi importante utilizar algumas disciplinas já cursadas. Por exemplo, algoritmos de programação, computador 1 e 2, engenharia de software, desenvolvimento do aplicativo, desenvolvimento para dispositivos móveis, gestão da inovação e desenvolvimento de produto, banco de dados, estrutura de dados, programação orientada a objetos, projetos e métodos para a produção do conhecimento para a elaboração do trabalho escrito. Também temos disciplinas que auxiliam no desenvolvimento tanto profissional como pessoal, que é ética, cidadania e sociedade, leitura de produção de texto, inglês, porque boa parte dos materiais, somente na área de inglês, caso você necessite de acesso, o primeiro é feito em inglês. Informação e profissional em computação. Então, na implementação da solução na comunidade externa,
como dito, o desenvolvimento de um aplicativo, ele utilizou um banco de dados, usou nuvem, verificou a acessibilidade desse software, foi feito controle de versionamento, foi integração contínua e testes. E também incluía o uso de API. Então, como dito, o projeto foi desenvolvido em MIT API Inventor, que é um projeto do MIT, do qual você programa em blocos. Então, com isso, você consegue fazer desenvolvimento de projetos complexos bem mais rápido. Como é um protótipo, então foi mais fácil o desenvolvimento. E o software, como dito, ele tende a atender 2 dos 17 objetivos de sustentabilidade até 2030. No próprio aplicativo ele é direcionado a esses objetivos, o website desses objetivos. Temos um botão da qual é direcionado para fazer o cadastro. E uma coisa interessante do cadastro, quando a pessoa vai fazer o cadastro do endereço, ele usa uma API do Google Maps para facilitar esse cadastro. Ele usa um banco de dados, o TinyDB, que é um banco de dados mais leve, então deixa o software mais amigável para celulares não tão potentes. Então, como dito, o MIT é um ambiente de programação acessível a todo o público. Ele é extremamente intuitivo e ele pode desenvolver softwares tanto para iOS, da qual vai ser desenvolvido o protótipo pelo seu alcance no Brasil. É o sistema mais popular quando se fala de smartphone. Vai se usar um banco de dados, então temos aqui uma definição de banco de dados da própria Oracle, que é uma importante empresa de tecnologia na área de banco de dados. Ele vai ser um banco de dados estruturado, né? SQL. Então, foi feito o controle de versionamento, utilizou o próprio versionamento do MIT, ele é bem mais simples do que os versionamentos, por exemplo, do GitHub, mais funcional. Tem uma integração contínua porque cada parte da função poderia ser desenvolvida por mais uma pessoa e depois poderia juntar esses códigos, né, essas funções, e transformar em um só produto. A acessibilidade, mesmo que seja uma prototipação, foi verificado como tamanho de fonte, imagem, cores, entre outras coisas. Usou para o projeto o Design Thinking, né, que é extremamente importante você entender o problema, definir quais são o que vai ser utilizado, participar da ideação, prototipar e depois fazer os testes. Aqui temos exemplos de 2 telas do aplicativo, mas no trabalho no apêndice tem o desenvolvimento tanto das telas como dos blocos e também o que cada função faz e a descrição de cada função. Então o resultado conclui que temos que o trabalho foi um enorme desafio, tanto pessoal como acadêmico e profissional, mas que foi extremamente importante para o desenvolvimento dessas habilidades. O trabalho também trouxe desafios pessoais, né? E o desenvolvimento dessas habilidades pessoais que é importante para trabalhar no mercado hoje. E muito obrigado.